nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos um exercício, da prova da USP de múltipla escolha, que eu deixei lá nos stories do Instagram. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Antes da gente começar a resolver o exercício de fato, eu queria trazer algumas informações, alguns conceitos bem importantes que a gente vai utilizar nesse exercício hoje, tá bom? E um deles é o produto escalar. Então, quando a gente está trabalhando com produto escalar, a gente tem que tomar um cuidado com os eixos que a gente está trabalhando, Então, ali a gente tem um vetor e a gente vai fazer um produto vetorial de dois vetores. Então, quando a gente está trabalhando com dois vetores, fazendo o produto escalar, a gente precisa olhar para os vetores unitários que a gente já trabalhou lá no Instagram. Então, a gente tem o vetor unitário I, J e K. Então, I representa o eixo X, J representa o eixo Y e K representa o eixo Z. Então, toda vez que a gente fizer um produto escalar e a gente tiver I por I, a gente tem como resultado 1, que é o que está aqui. Então, sempre que a gente tiver I por I, a gente tem 1. J por J também 1. K por K também 1. Então, a gente tem o valor sempre 1 para quando os vetores unitários forem iguais. Quando o produto de vetores unitários iguais, a gente tem como resultado 1. Já que quando a gente tem com vetores unitários diferentes, então I com J, I com K, K com J, a gente vai ter como resultado 0. Por quê? Porque esses vetores, eles são ortogonais. O que significa isso? Eles formam um ângulo de 90 graus. E se você lembrar lá, quando a gente definiu o trabalho, eu vou baixar aqui um pouquinho para você lembrar, quando a gente trabalhou com o trabalho de uma força constante, a gente definiu o trabalho como sendo um produto escalar de força vezes deslocamento. E aí, quando a gente escrevia, abria o produto escalar, fica força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E quando esse ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o que a gente tem? Cosseno de 90 é 0, então a gente vai ter como trabalho 0. É por isso que uma força, quando ela é perpendicular a um deslocamento, o que acontece? Ela não realiza trabalho. Então, isso tem tudo a ver. Por isso que quando a gente está fazendo, então, Natana, então se eu pego um deslocamento em X e tem uma força em Y, essa força faz 90 graus com o deslocamento. Então, eu tenho aqui um deslocamento no eixo X e tenho uma força no eixo Y, essa força com deslocamento faz 90 graus. Olha, qual que é o vetor unitário dessa força? Essa força está no eixo Y, então essa força tem um vetor unitário J. Esse deslocamento, ele está no eixo X, então ele tem um vetor unitário representado por, o que é? I. Então, JI, quando eu faço lá o trabalho, é o produto vetorial, o produto escalar da força vezes o deslocamento, eu tenho um vetor unitário em J para força, que é o Y, e tem um vetor unitário em I. Quando eu faço o produto escalar de J por I, o que acontece? Olha, J por I, aqui eu não coloquei, mas essa mudança ela acontece, Então poderia ser, aqui você tem I por J e J por I, enfim, você tem 0. Por quê? Porque eu posso afirmar pro produto escalar, e aí é uma coisa que vamos colocar aqui do lado também, ó, a gente tem aqui, eu coloquei um produto escalar, mas eu posso afirmar isso aqui, tá? Que A vezes B, produto escalar, é a mesma coisa que B vezes o A. Isso não acontece com o vetorial, tá? É importante. Quando for vetor, que é aquele xizinho,
Quando for vetor, o que a gente tem? Que é o representado, o produto vetorial. É menos B vezes A. Então, eu tenho aqui, esse aqui é produto escalar, ok? Que é o que a gente trabalha, tá? É o que a gente vai usar hoje para trabalhar com os conceitos de trabalho, é o que a gente vai usar hoje aqui. E esse aqui é para, né, produto vetorial, ok? E aqui faltou um xizinho, né? Não é pontinho, não. Quando é pontinho, é produto escalar. Quando é esse xizinho, significa produto vetorial. E aí você lembra lá que a gente já viu também nos stories do Instagram que produto escalar tem a ver com cosseno e produto vetorial a gente coloca o seno, que é o que a gente viu para torque, tá? Já tem exercício aqui, tem explicação de torque, então dá uma olhadinha lá. A gente vê que torque é o quê? É o produto, né, da força vezes o braço de alavanca e é um produto vetorial. É por isso que fica força vezes o braço de alavanca vezes seno desse ângulo que faz a força e o braço de alavanca. E é por isso que um produto, né, esse produto vetorial, ele dá um vetor que precisa de módulo, direção e sentido. E aí, o que acontece quando dá esse, né, o produto vetorial, ele dá um vetor e o produto escalar ali vai dar um escalar. Então, por isso que trabalho é uma grandeza escalar e torque é uma grandeza vetorial, que a gente encontra a direção, né, e o sentido através da regra da mão direita. Então, é importante que vocês vão, né, vá fazendo essa ligação que a gente precisa, ok? Então, a gente tem aqui que eu tô trabalhando é o produto escalar, ok? Então, aqui, quando a gente tem um produto escalar, e aqui eu coloquei um exemplozinho rapidinho, né? Eu tenho um vetor A aqui, que ele tem componente em X, componente em Y, componente em Z. Esse AX, AY, AZ poderia ser qualquer número, poderia ser 5 em I, 4 em J, menos 3 em Z, tá? Eu só coloquei aqui pra gente não trabalhar, enfim, para vocês se acostumarem a entender conceitos com letras também, tá? E aí a gente tem um outro vetorzinho, que é um vetor B, que é BX, BY, BZ. Então, que são, né, ali tem orientações em X, em Y e em Z, que é representado por I, J e K. Então, aí a gente vê o quê? Que quando a gente faz o produto escalar, o que sobra pra gente é AX vezes BX, AY vezes BY e AZ vezes BZ. Por que, Natana? Olha, porque toda vez que eu fizer, né, se eu fizer ali a distributiva e eu pegar AY vezes BX em I, o que eu tenho? J vezes I, e J vezes I é 0. E se eu pego AY com BY? É ok, porque J vezes J é 1. Mas se eu pego AY com BZ, que é em K, é vetores unitários diferentes. J com K dá 0 no produto escalar. Então, é muito importante isso. O que não acontece no vetorial, que a gente vai trabalhar em outro vídeo, que a gente vai ver que J vezes K não vai dar 0 no vetorial, mas no escalar dá. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, porque a gente vai trabalhar com trabalho, e trabalho é força vezes deslocamento, o produto escalar de força vezes deslocamento, tá bom? Vamos lá? Então, aqui a gente viu já, eu coloquei aqui para vocês que trabalho, o que a gente já definiu o trabalho, a gente já encontrou a formulinha do trabalho, quando a gente fez, né, o teorema de trabalho, energia cinética, tem vídeo aqui, dá uma olhadinha lá, esse vídeo é muito importante. A gente definiu o trabalho para uma força constante, é o que eu trouxe aqui. Então, trabalho de uma força constante é o produto escalar de força vezes deslocamento. Quando eu abro esse produto escalar, eu tenho força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo que a força faz com o deslocamento. Então, isso é muito o quê? Muito importante. Então, já vai, né, colocando isso entrando na cabeça. E aí, a gente já tem vídeo aqui no canal, já tem exercício aqui. E hoje eu trouxe mais um, que ele é bem interessante. Eu acho que a gente nunca trabalhou um exercício
com essa característica que esse exercício tem, então por isso que eu trouxe em vídeo, porque eu achei que fica melhor explicado. E aqui a gente tem que força variável. Quando eu tenho uma força que varia, ou seja, quando essa força não é constante, ela não é, sei lá, uma força igual a 5 newton. Qual é o trabalho dela? Não, essa força ela varia, ela é função de alguma coisa. Quando isso acontece, a gente faz o quê? A gente faz integração. A gente já viu, toda vez que essa força varia, a gente faz uma integração do quê? Do produto escalar de força vezes o deslocamento. Só que aqui a gente pega um infinitesimal do deslocamento, é um dr. Então a gente já viu tudo isso. Eu só tô trazendo de novo para que você, né, entenda melhor. Se você tiver alguma dificuldade, volta, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que são exercícios mais fáceis de fixação, para que você entenda esse conceito. Porque que trabalho, né, de uma força variável. E inclusive a gente trabalhou, acho que com a força elástica, que é uma força variável, ela varia com o deslocamento, ela é K vezes X, né? Então esse X é o deslocamento, é a deformação ali da mola. Então a gente trabalhou com isso, que é muito, muito, muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos pro exercício? Esse é o exercício que eu deixei lá para vocês nos stories. Eu vou ler e a gente vai trabalhar juntos, ok? Vamos lá? Então ele fala o seguinte: os trabalhos realizados pela força F igual a Y ao quadrado na orientação X chapéu. O que significa essa orientação X chapéu, Natana? Você falou lá em I, ele trouxe aqui X chapéu. X chapéu é a mesma coisa que I, tá? Então esse X aqui, é igual a I. Ok? Ele só traz ali o X. E a mesma coisa com o Y chapéu, que é J. Ok? É o vetor unitário ali representando. Então, você tem uma força que ela varia tanto em Y quanto em X. Então, é uma força que ela varia tanto na orientação X quanto na orientação Y. Então, ela é uma força variável. Veja que ela não é um valor fixo, né? Você tem ali uma função. Então, isso é muito, muito importante. Ele fala, olha, essa força ao longo dos trechos A, B e C do caminho fechado, representado pelo triângulo da figura abaixo, são respectivamente, então ele quer saber o trabalho que essa força realiza no caminho A, quer saber o trabalho que essa força realiza no caminho B, e quer saber o trabalho que essa força realiza no trecho C. E é importante que você olhe aí, esse gráfico não é o gráfico da força pelo deslocamento, tá? Esse é o gráfico do deslocamento apenas. Ali ele está trazendo como o deslocamento está acontecendo. Veja que ele traz pontos ali no gráfico XY, ok? Esse XY, esse gráfico que tá aí é o gráfico do deslocamento. Certo? Vamos lá, vamos começar? Então, vamos começar trabalhando com o trecho A, ok? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Vamos achar o trabalho do trecho A. Então, no trecho A, o que a gente tem? Vamos lá. A gente tá indo do ponto 0, 0 para o ponto 1, 0. Então, no trecho A, a gente vai de 0, 0 para 1, 0. 1, 0. Lembrando que esse cara daqui é o X, esse cara daqui é o Y, esse cara daqui é o X, esse cara aqui é o Y num ponto, ok? E aí, o que a gente tem? Vamos escrever a força aqui, né? Vamos trazer essa força para cá. A gente tem Y ao quadrado em X mais X ao quadrado em Y. Então, a gente tem uma força, olha, essa força aqui, ela tem um vetor unitário, né, que é X chapéu. Não vou conseguir falar isso, vou ficar travando, que é em I, ok? Então, esse aqui é uma força na horizontal. E essa aqui é uma força que a gente tem o quê? Na vertical, ok?
que é no eixo Y. Então, a gente tem isso. E qual que é o valor dessa força? Ela é uma função, veja, que aqui no X, ela é uma função de Y ao quadrado, e aqui no Y, ela é função de X ao quadrado. Por esse exercício, ele pode dar uma confundida, porque você fala, no eixo X está em função de Y ao quadrado, no eixo Y está em função de X ao quadrado, mas não tem problema nenhum. Então, é importante que você vá, né, para não confundir, vá com calma, vá olhando, vá digerindo tudo isso. Então, a gente tem essa força. E aí, então, a gente tem uma força na horizontal e uma força na vertical. Olha, só que o deslocamento, olha só, como é que está acontecendo o deslocamento em A? O deslocamento em A, ele está acontecendo na horizontal. Você consegue ver? Olha aqui, aqui em A, a gente está deslocando aqui, na horizontal. Olha, se a gente está deslocando na horizontal, veja que essa força aqui, essa parte aqui da força, que é uma força da componente na vertical, o que vai acontecer? Você poderia escrever isso aqui como sendo um F de X e aqui um F de Y, ok? Porque é uma força que está acontecendo no eixo X e no eixo Y. A força Fy não realiza trabalho. Por quê? Porque essa é uma força na vertical. Ela tem a orientação, a Fy, ela tem orientação o quê? Perpendicular no trecho A. No trecho A, Fy tem uma orientação de 90 graus com deslocamento. Então, essa força não realiza trabalho, ok? Então, só me sobra a força, então a força em A, ela só sobra a força Fx, que é quem? Que é y ao quadrado na orientação x. Porém, se a gente ver aqui, olha aqui, vamos ver como que y está variando nesse trecho A? Olha, y está começando em 0 e terminando em 0. Então, se eu fizer final menos inicial aqui, o que vai dar? Vai dar 0. Então, veja que quando eu coloco o valor aqui, y é constante. Constante igual a 0. Veja que y está indo de 0 para 0. A hora que eu olho aqui esses dois pontos, ele está indo de 0 para 0. Veja, não há variação em y. Então, a força FA, ela é 0. Se a força é 0 e o trabalho do trecho A seria a integral, porque é uma força variável, então a gente precisa fazer a integral de F de A dr. Olha, se a força é 0, eu já entendo que o meu trabalho é 0, ok? Então, o trabalho no trecho A é 0. Entendido isso, olha, veja só. Nulo, a gente teria a alternativa B e a alternativa E. Então, a gente ficaria entre essas duas, ou poderia ser a C, já se a gente não encontrar, né, nenhuma alternativa com todos os valores do trecho A, B e C. Mas vamos continuar. Vamos agora para o trecho B, ok? Então, vamos lá. Vamos escrever a força aqui de novo. É a mesma força. Ela é y ao quadrado em x chapéu mais x ao quadrado em y chapéu. Perfeito? Agora, no trecho B, a gente está indo do ponto 1 e 0 para o ponto 1 e 1, certo? Então, a gente está indo do ponto 1 e 0 para o ponto 1 e 1. Então, aqui é x, aqui é y, aqui é x e aqui é y. Perfeito?
Tá sendo um deslocamento em qual sentido? Olha, veja que a gente tem só um sentido de deslocamento, que é no eixo vertical. No trecho A, nós tínhamos o deslocamento apenas na horizontal. No eixo B, nós temos apenas o deslocamento na vertical. Se nós temos apenas na vertical, veja que aqui eu tenho um fx, aqui eu tenho um fy na orientação vertical. Quem não realiza trabalho agora? O fx. Veja que eu teria uma força, quando é fx, eu teria uma força perpendicular aqui a esse deslocamento. Então, fx não realiza trabalho. Então, essa parte aqui não realiza trabalho. Olha, se essa parte não realiza trabalho, então a força em B fica só a Fy. E a Fy é quem? X ao quadrado na orientação y chapéu. Então, fica x ao quadrado y chapéu. Perfeito? Essa é a força. Ok, vamos escrever agora o vetor deslocamento, que é uma coisa que também traz um pouco de dificuldade para o pessoal que não tem, né, tanta habilidade com vetores, que é o dr. Ok? Esse deslocamento está sendo em que sentido? Está sendo no sentido y, certo? Está sendo aqui na vertical. Então, é um dy em que orientação? Y chapéu, perfeito. O deslocamento está sendo só em y, por isso que a gente só colocou dy y chapéu. Esse dy aqui é o que, né, em relação a quem a gente vai integrar ali, que é um infinitesimal do que? De deslocamento que está acontecendo. Então, a gente está tendo um deslocamentozinho dxy, depois mais um deslocamento dy, pequenininho, na orientação, né, na vertical aqui, certo? Então, a gente coloca o infinitesimal que está acontecendo ali e coloca o vetor unitário para demonstrar qual é a orientação. Lembrando que vetor unitário, lembra que eu trabalhei lá no Instagram, eu já falei, vetor unitário serve para dizer a direção pra gente. Olha, a gente está dizendo que esse deslocamento está acontecendo na direção vertical, no y chapéu ou no j chapéu. Nesse caso aqui ele trouxe y chapéu. Tudo bem, poderia ser j chapéu, que a gente já viu que também representa o eixo, né, na vertical, o eixo y. Certo? Agora vamos escrever como é que fica o trabalho, ok? Trabalho, vamos lá, a gente viu que trabalho é a integral da força, produto escalar com o deslocamento. Nesse caso, o que a gente tem aqui? O trabalho no trecho B é a integral da força no trecho B vezes o deslocamento também no trecho B. Então, vai ser a integral. E aí, vamos olhar como é que vai ficar essa força. Veja só, como é que x está variando, né? A gente viu aqui que essa força, a FB, quem é a FB? Na verdade, é a própria força aqui em cima, né? Mas a gente analisou ela e só esse cara daqui realiza trabalho. Esse aqui a gente viu que para o trecho B não realiza trabalho. A gente vai ver que para o trecho C isso não vai acontecer, né? No trecho C, ambos vão realizar trabalho, ok? Então, aqui a gente tem que só esse cara aqui está realizando o trabalho, só na orientação vertical. Então, veja, vamos olhar aqui, ele é função de x quadrado. Veja como que x está variando. O x está indo de 1 para esse trecho B, veja que a gente está fazendo para cada trecho. A gente está indo de 1 para 1. Então, está sendo 1. O x está constante, igual a 1. Então, essa força aqui, a gente ainda pode melhorar e escrevê-la como sendo FB, nada mais é que 1 na orientação Y chapéu. Essa é a força, ok? Perfeito. Então, F, aqui a gente viu que é 1 em I.
desculpa, 1 em Y chapéu, vezes dy, quem que é o deslocamento? Dy em Y chapéu, ok? Vou colocar aqui, Y, todo mundo da mesma carinha para não ter... E aí, veja só, vamos fazer o produto escalar dos vetores unitários? Olha, Y chapéu vezes Y chapéu, quanto é que dá? Lembra lá que eu coloquei ali em cima? I vezes I, escalar dá 1, J vezes J, escalar dá 1, e K vezes K, escalar dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que o X chapéu, que dá 1, Y chapéu, que dá 1, e Z chapéu, que também dá 1, que é a mesma representação. Então, veja que o Y chapéu vezes Y chapéu vai dar 1. E aqui, esse cara daqui não tem chapéu nenhum, né? Que ele é só um infinitesimal. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar integral. Olha só, o que vai dar isso aqui? O trabalho de B vai dar integral de 1 que multiplica dy. Ah, Natana, 1 que multiplica dy. Sumiu o vetor? Sumiu o vetor unitário? Sumiu. E faz sentido assumir. Por quê? Porque trabalho não é vetor. Não é uma grandeza vetorial. Trabalho não é uma grandeza vetorial. Então, ele não tem orientação, né? Quais são as características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Trabalho é um valor numérico, e o positivo e o negativo a gente já viu que ele representa, né? Que quando a força realiza ou sofre trabalho ali, mas ele não tem orientação, né? Ele não tem direção nem sentido, ok? Então isso é importante. Quando a gente faz um produto escalar, o resultado é um valor numérico, ok? Que pode ser positivo ou negativo, mas isso não vai significar nem direção e sentido, como é um resultado de um produto vetorial, que precisa ter módulo, direção e sentido, tá bom? Vamos lá? Essa integral aqui é fácil, o U não precisava nem aparecer aqui, né? Isso aqui seria integral de dy. Olha, quando não tem nada, como é que a gente integra esse cara? Integral de polinômio, quando o 1 aqui representa, né? Que a gente está integrando. Integral de polinômio, quando não tem nada ali, é 1, que vai ser o próprio y. A integral de dy é y. E aí, o y está variando de quanto a quanto? Vamos olhar aqui. O y está variando de 0 a 1. Então, a gente viu que é final. Então, vamos colocar aqui, está indo de 0 para 1. Quando a gente integra, o que acontece? A gente faz o quê? A gente faz final menos inicial. Então, fica 1 menos 0. 1 menos 0. Então, isso aqui vai dar 1. Então, o trabalho do trecho B é 1 joule. Não tem vetor unitário, não tem nada, porque trabalho é uma grandeza escalar. Vamos voltar aqui, olha, veja só. A letra B, nulo, 1 joule, é ok. A de baixo, letra E, ficou nulo e menos 1. Então, a gente vai ficar ou a B ou a C, caso o trecho C não combine com o resultado ali da alternativa B, ok? Vamos lá para o último. O último é um pouquinho mais complicado, então vamos lá. Trecho C, ok? No trecho C, a gente tá indo do ponto... Então, a gente tá indo do ponto... Opa, vou pegar outra cor. A gente tá indo do ponto 1 e 1 para o ponto 0 e 0, ok? Vou apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente está indo do ponto 1 e 1 para o ponto 0 e 0 aqui no trecho C, ok?
Então, vamos colocar lá embaixo, que a gente está indo do ponto 1 em 1 para o ponto 0 e 0. Isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é y, certo? Então, vamos lá. Vamos escrever a força. Vamos escrever a força a gente já viu que é o quê? Que é y ao quadrado em x chapéu mais x ao quadrado em y chapéu. É isso. E aí, o que a gente tem? Deixa eu só confirmar, que às vezes eu vou escrever, não está certo. E aí, o que a gente tem? Olha, agora a gente tem um deslocamento que ele tem uma angulação, então ele não está acontecendo nem só simplesmente na vertical, nem só simplesmente na horizontal. Então, quer dizer que ambas as componentes, tanto o Fx quanto o Fy, realizam trabalho. Então, a gente não vai excluir ninguém, a gente vai manter essa força do jeito que tá. Então, a gente já pode escrever que a força no trecho C, ela é, né, a força ali sem excluir ninguém, ok? Nesse caso, todo mundo realiza trabalho. A componente em X e a componente em Y realiza trabalho. Agora, vamos escrever o quê? O vetor deslocamento, ok? No vetor deslocamento, o que a gente tem no nosso DR? Olha, quando a gente escreveu o DR para o trecho B, lembra que a gente escreveu dy, y chapéu? Porque ele só acontecia na vertical. Agora está acontecendo tanto na vertical quanto na horizontal. Então, como que a gente escreve? Olha, a gente escreve dx, x chapéu, mais dy, y chapéu. Por quê? Porque está acontecendo tanto em x quanto em y. Então, eu preciso colocar as duas componentes, ok? O deslocamento, né, em x e em y, perfeito? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos escrever o trabalho. O trabalho de C é a integral da força no trecho C vezes o deslocamento nesse trecho também. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Quem que é a força? Vou colocar aqui entre parênteses. Eu coloquei aqui ao quadrado, gente. É chapéu. Tem hora que a pessoa nem vê. Ok? E aí apagou ali. Chapéu, eu queria apagar esse ponto aqui. X chapéu mais x ao quadrado, y chapéu. Isso aqui tudo é a nossa força, ok? Esse aqui é a nossa força em C, no trecho C. E agora a gente vai escrever o nosso DR, tá? O nosso DR aqui vai ser quem? dx, x chapéu mais dy, y chapéu. Esse aqui é o nosso DR. Ok? E aí, a gente pode fazer a distributiva, eu vou fazer para que vocês visualizem melhor, tá bom? Mas quem já tiver habilidade já pode pular toda essa, né, essa parte. Olha, veja, eu vou fazer esse cara, vou fazer esse vetor aqui com esse vetor aqui. Então, esse é o primeiro. Olha, x vezes x, né, chapéu, o que que dá? 1. Que é o mesmo vetor. Então, a gente vai ter aqui, vamos escrever aqui, vai ser y ao quadrado dx. Natana, não some o vetor unitário? Some o vetor unitário. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai fazer esse mesmo cara daqui. Eu coloquei só o vetor unitário, mas a gente faz tudo, tá? Mas é só para que vocês visualizem. Agora, a gente vai fazer esse cara daqui com esse cara daqui. Olha, x chapéu vezes y chapéu dá 0. Vetor unitário diferente, no produto escalar dá 0. Então, quer dizer que eu não vou fazer y ao quadrado vezes, né, y ao quadrado dx. Eu não vou fazer isso, ok? Porque dá 0. Perfeito? Vamos para o outro lado. Vamos olhar agora
para esse cara daqui e vamos fazer a distributiva lá do outro lado. Então, y chapéu vezes x chapéu dá, vetor unitário diferente, produto escalar dá 0. Então, esse cara daqui eu também não vou fazer x quadrado dx. Vamos para o outro. Então, lá no outro vai ser o quê? Y chapéu vezes y chapéu. Ok? Certo? Vai dar 1. Então, eu vou fazer o quê? Mais a integral do quê? Quem que vai ser agora? Y, o quê? Cadê? Não, tô pegando esse com esse. Vai ser y não, vai ser x ao quadrado. Olha, eu vejo que eu tô fazendo esse cara daqui com esse cara daqui. Então, vai ser x ao quadrado dy, ok? Certo? Então, isso aqui ficou as integrais. Veja que os vetores unitários agora desapareceram. Agora, a gente tem uma integral normal. Porém, veja que aqui eu tô tendo que integrar em relação a x, só que eu só tenho y. E aqui eu tô tendo que integrar em relação a y, só que eu só tenho x. Eu vou ter que achar uma relação entre x e y. E aí eu vou lá para a equação da reta. Essa reta que está acontecendo o trecho de deslocamento, veja como é importante a equação da reta. Eu fiz essa primeira aula de equação da reta exatamente para isso, porque você vai usar para sempre. Veja que nesse deslocamento aqui, essa equação da reta é fácil, olha. Ela é uma função identidade que a gente vê lá no ensino médio. Essa é uma equação do tipo y é igual a x. Veja que ela passa ali, né, pela origem, ela corta. E aí a gente tem pontos como sendo 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Ali a gente tem essa reta, né, que a gente chama, né, da função identidade, que é x igual a, y igual a x. Então, a gente tem que o x é igual ao y. Então, aqui, para a gente conseguir integrar, a gente vai fazer isso. Então, aqui, como eu estou querendo em função de x, eu vou escrever o y em função de x. Então, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever x ao quadrado dx. E lá da outra integral, eu vou fazer a mesma coisa, porém, eu estou, né, integrando em relação a y. Eu tenho um dy. Eu vou escrever x em função de y. Então, isso aqui vai ser y ao quadrado dy. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho o quê? Uma função ali, né? Identidade. No trecho C, onde y é igual a x, ok? Eu tenho ali o x, ó, não tá aparecendo, o y igual ao x. Então, por isso que eu posso escrever aqui. E aí, agora eu consigo integrar, ok? E a integral de polinômio fica muito fácil. Aqui vai dar sobre 3 mais y sobre 3. E aí, quais são os limites de integração? Vamos voltar lá e ver. Olha, o x está indo de 1 para 0 e o y também está indo de 1 para... o y também está indo de 1 para 0. Então, vai ser de 1 a 0, ok? Então, aqui vai ser de 1 para 0 e deste lado aqui também de 1 para 0. Como a gente faz isso? Final menos inicial. O final é 0, a gente não precisa colocar. Inicial vai dar menos 1 sobre 3. Mais, do outro lado a mesma coisa, final, que é 0, e o inicial, que é 1. Isso aqui fica 1 sobre 3. Menos também, né? Final menos inicial também fica menos. Então, o trabalho em C vai dar menos 1/3, menos 1/3, né? Subtração de fração, esse aqui, sobre 2. Então, esse trabalho dá menos 2/3 joule. Veja que não tem vetor unitário, porque a gente não precisa. E aí, deu letra B, como a gente já tinha visto lá nos stories, tá bom? Gente,
O trabalho maior, eu quis trazer esse exercício aqui para o YouTube porque o trabalho maior é com os vetores unitários. Se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, me mandem mensagem ou aqui nos comentários ou lá no Instagram, que eu tento trabalhar melhor isso, mas é importante que vocês saibam fazer produto escalar com vetores unitários. Pega exercícios mais simplesinhos, só de multiplicação dos vetores, vá trabalhando isso para depois, né? E cada vez mais colocando desafios maiores, como é o caso desse exercício. Uma outra sacadinha importante é, né, entender essa relação. Entender essa relação da função identidade, que y é igual a x. Então a gente pode colocar aqui para conseguir integrar, porque a gente tinha ali y ao quadrado, só que a gente tinha que integrar em relação a x, e depois a gente tinha x ao quadrado, mas a gente tinha que integrar em relação a y. Então aí a gente tinha que fazer esse macetezinho. Veja que poderia não ser uma função identidade, mas poderia ser, sei lá, um y é igual a 2x mais 1. E aí a gente ia colocar aqui no lugar do y, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer essas correlações, ok? Certo? Então, é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários, tá? Bons estudos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!